gera carne e desejos pecaminosos. E o crente que se relaciona antes do casamento é porque já saiu dele a presença, unção e poder de Deus. Desviou-se e o seu nome já foi apagado do livro da vida. Carece de arrependimento para alcançar a misericórdia, sob pena de derrota em todos os sentidos da vida. Se não se arrepender, tal pessoa nunca prosperará e sempre viverá oprimido e angustiado. O Senhor Jesus trouxe nova meditação para o adultério quando disse que aquele que olha para uma mulher com a intenção de ficar com ela, já em seu coração cometeu o pecado e necessita de arrependimento e restauração, sob pena de caminhar para o inferno. Quanto mais se fala em inferno e pecado, mais conscientiza a juventude a criar uma resistência contra o adultério. E precisa, pois é o principal motivo que está levando milhões e milhões para o inferno. Se nada se falar sobre o pecado e inferno, o novo convertido vai pensar que seja natural, comum e até permitido prostituir-se. É o que acontece com algumas igrejas de hoje, especialmente as terapêuticas ou as que seguem apenas a doutrina da prosperidade. A igreja precisa muito da ajuda dos obreiros intelectuais, como médicos, psicólogos, advogados, autoridades diversas, professores e profissionais liberais. Todos têm de dar as mãos para aconselhar e ensinar os mais novos e ter o maior ciúme dos adolescentes. Igreja unida é igreja forte, e somente se vence o inimigo se o exército estiver preparado, unido e com muita munição de fé, sabedoria e poder espiritual. Toda igreja tem de se preocupar muito com os jovens e não pode ser indiferente como algumas estão sendo, pois passam anos e anos e não apresentam nenhum trabalho ou projeto espiritual nas áreas sexo e drogas para afirmar e crescer a fé da juventude. O futuro da igreja está na juventude e o céu foi feito para adolescente também. Várias igrejas deixam de lado ministrações referentes a inferno, pecado, sexo, vício ou bebidas, orgulho e inveja e preferem ministrar apenas o que o povo quer ouvir, pois receiam que possam espalhar determinadas pessoas, especialmente aqueles que todos sabem que estão envolvidos com a prática de tais pecados. Mas queremos afirmar que para ser profeta da verdade, deve ministrar é que o povo precisa ouvir, pois é a verdade que liberta. Inclusive, o ministério de 3 anos de Jesus foi resumido e concluído em poucas frases, com 2 minutos, como estão narradas em Mateus 28, de 16 a 20. Onde é recomendada a obrigação a todos os seus seguidores de ensinarem todas as coisas para todas as pessoas. E ainda o Senhor Jesus fez questão de tornar a frisar e repetir que era para ensinar a guardar tudo, tudo sem exceção, é tudo para o bem da igreja que deseja subir à glória. Então, não se entra no céu pela porta larga, e sim pela estreita e apertada. Então não entra no céu aquele que vive os desejos da carne, e sim apenas entra no céu quem vive os desejos do Espírito. Então tem de ministrar isso todos os dias em nossas igrejas, se realmente desejamos ser verdadeiros ministros e cumpridores da ordem do Senhor Jesus. Se realmente amamos e queremos o bem eterno para uma vida, então devemos explicar à mesma não somente as vantagens, delícias e prazeres dos céus, mas também as desvantagens e horrores do inferno. Se determinada igreja fica o tempo todo apenas ministrando como a pessoa deve fazer para ter prosperidade financeira e sucesso aqui na terra,
se fica apenas tentando ministrar uma terapia para curar as feridas da alma, depressão, angústia, doenças, nervosismo, combatendo a inveja ou tentando alegrar os fiéis com uma música boa, então esta igreja não está cumprindo a verdadeira ordem do Senhor Jesus, que é de ide para ensinar tudo. Então, muitas igrejas estão ministrando e envolvendo-se apenas com aquilo de menos importância para os fiéis, no sentido de conquistar a vida eterna. Pois quem se espera consolo e recompensa apenas para essa vida, apenas para os anos em que estiver aqui na terra, a Bíblia diz que tal pessoa é a mais miserável deste mundo. Realmente, quem espera consolo apenas aqui não entendeu nada de vida eterna, e às vezes a culpa é toda da igreja, que não explica e não ensina nada e não explica a verdade e deixa a pessoa